Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Prof. Nabor, vamos gravar mais um vídeo pro canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre racionalização, tá? Vou trazer 3 casos de racionalização extremamente importantes. O primeiro que eu julgo ser o mais barbadinho de todos, olha bem. Senhor, 3 sobre raiz quadrada de 5, ou seja, racionalizar é um artifício matemático que faz com que eu tire essa raiz do meu denominador sem que isso interfira no resultado da minha conta, ou seja, na multiplicação o meu elemento neutro é 1. Então, ou seja, uma maneira de escrever o número 1 na forma matemática, eu poderia escrever o 1 dessa forma, ó, raiz de 5 sobre raiz de 5, certo? E para racionalizar, quando eu for tirar essa raiz aqui do denominador, eu vou multiplicar sempre pelo número que está aqui embaixo. Então, ou seja, se eu tiver raiz de 5, eu vou botar aqui embaixo no numerador e denominador. Por quê? Porque raiz de 5 sobre raiz de 5 é 1. E eu multiplicando por raiz de 5 sobre raiz de 5 não vai me alterar em nada o significado da conta, certo? Então na hora de eu multiplicar, olha aqui, 3 vezes raiz de 5, 3 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5, olha aqui, raiz de 25. E isso vai ser igual a 3 raiz de 5. Qual é a raiz de 25? 5. Então, ou seja, racionalizando a expressão 3 sobre raiz de 5, eu vou ter 3 raiz de 5 sobre 5. Entendeu isso? Clareou a tua vida? Vou continuar então, olha bem. Este primeiro caso de racionalização é quando aparece uma raiz ali no denominador e ela vem escrita de uma forma simples, assim, ó, ou forma de produto também. Por exemplo, 3 sobre 2 raiz de 3. Tá? Qual é a raiz que aparece no denominador? O raiz de 3. Então olha o que o senhor vai fazer, eu vou botar raiz de 3 e raiz de 3 aqui. E aí vai ficar 3 vezes raiz de 3, pode ver que esse cara não está dentro da raiz, então ele só pode multiplicar o de fora. Lembra que o senhor falou isso no outro vídeo? Tem isso, é o de fora com o de fora, de dentro com o de dentro. Então ele vai ficar 3 raiz de 3. E aqui no denominador, o 2 que está na frente, eu vou multiplicar pelo número que está aqui na frente, então vai ser 2 vezes raiz de 9, certo? Bom, qual é a raiz de 9? 3, então o senhor vai ter 3 raiz de 3 sobre 2 vezes 3, perfeito? Bom, em vez de multiplicar 2 vezes 3, 6 e depois simplificar, eu já posso cortar direto aqui o 3 com 3, então o senhor vai ficar raiz de 3 sobre 2, certo? Entendeu? Esse é o primeiro caso da racionalização, quando eu tenho só uma raiz do denominador. Ficou fácil para ti? Quer que eu faça mais uma? Tá, eu faço mais uma, olha aqui. Vou pegar um exemplo assim, ó. 2 raiz de 5... sobre 3 raiz de 7, perfeito? Vamos lá então. Vou racionalizar por qual número? Pela raiz que está no denominador, então vai ficar raiz de 7, raiz de 7. Aí esse carinha que está aqui fora vai multiplicar quem está fora daquela raiz. Então vai ficar 2 raiz de 35, boa, sobre 3 vezes 1 dá 3, raiz de 7 vezes raiz de 7, raiz de 49, perfeito? Posso ir? Então o senhor vai ter 2 raiz de 35 sobre 3 vezes 7, porque a raiz de 49 é 7. 3 é 7 e 21, então vai ficar 2 raiz de 35 sobre 21. Perfeito? Entendeu? Clareou a tua vida? Senhor, dá para simplificar? Não, não dá para simplificar. Ou seja, o 2 está fora da raiz, o 21 está fora da raiz, os dois números estão fora da raiz, eles não podem ser simplificados. O número está dentro da raiz de 35, eu não posso misturar com raiz de 21, então também não dá para simplificar. Entendeu a ideia? Clareou a tua vida? Primeiro caso de racionalização. Perfeito. Então olha bem, vamos continuar, vamos para o segundo caso. O segundo caso, ele vem com uma característica especial, que é o cara, olha bem, vou pegar um exemplo assim, raiz de 5 mais 1, tá? Ok? Ele sempre vem no denominador separado por um sinal de mais e um sinal de menos. E eu vou fazer algo errado só para te mostrar uma coisa. Olha, o que eu estou fazendo está errado, presta atenção. Vamos supor que se tu fosse multiplicar, se fosse racionalizar isso, utilizando a técnica do primeiro caso, olha aqui, se tu fizesse isso daqui, tu vai ver que vai ter um erro. A ideia da racionalização é tirar a raiz do denominador. E o que eu não vou fazer é tirar a raiz do denominador, se eu usar o mesmo artifício matemático para resolver. Então vai ficar 3 raiz de 5, e aqui embaixo eu vou ter que distribuir, esse cara vezes esse cara vezes esse. Então ele vai ficar raiz de 25 mais raiz de 5, porque 1 vezes raiz de 5 dá raiz de 5. Então lá em cima o senhor vai ficar 3 raiz de 5 sobre 5 mais raiz de 5. Ou seja,
A ideia era tirar a raiz do denominador, eu não tirei, eu continuo com uma raiz. Eu não posso cortar a raiz de 5 com essa raiz de 5, porque aqui está multiplicando, aqui está somando, certo? Então a primeira coisa que eu quero que tu grave é assim, que tu consiga diferenciar o primeiro caso do segundo caso. O segundo caso, ele sempre vem, a raiz do denominador, e sempre vem com sinal de mais ou sinal de menos, separando esses dois aqui, certo? Então olha bem, se aqui no denominador aparecer raiz de 5 mais 1, tu vai racionalizar pelo raiz de 5 menos 1. É muito parecido, só que tu vai trocar o sinal. Vamos supor que tu tivesse assim, ó, raiz de 2 sobre raiz de 3 menos 7. Tu ia racionalizar por qual número? Boa, pelo raiz de 3 mais 7, raiz de 3 mais 7. Entendeu a ideia? Conseguiu descobrir por qual número tu tem que racionalizar? Sempre tu vai racionalizar. Pelo cara de sinal trocado ali, ó. Se for raiz de 5 mais 1, tu vai botar raiz de 5 menos 1. Se for raiz de 3 menos 7, tu vai botar raiz de 3 mais 7. Entendeu isso? Clareou? Vamos continuar então. Vamos fazer o de cima lá. Olha aqui. Lá em cima, vou resolver esse cara vezes esse cara vezes esse. Então tu vai ter 3 raiz de 5 menos 3. Distribuir. E aqui embaixo, como ele tem raiz de 5 mais 1 e raiz de 5 menos 1, ele vai ser um produto notável. Produto da soma pela diferença. Certo? Ó, produto da soma pela diferença. E aqui sempre vai ficar, sempre é uma regrinha. Ele vai ficar o quadrado primeiro menos o segundo ao quadrado. Se tu não lembra dessa regrinha, dá uma olhadinha lá nos vídeos de fatoração, que lá no canal do Prof. Namoro, um dos vídeos mais visualizados, que não falha a memória, foi o de fatoração. O de fatoração ou de produtos notáveis. Dá uma olhada lá no canal do Prof. Bom, ele sempre vai ficar o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então o que o senhor vai ter lá em cima? 3 raiz de 5 menos 3 sobre... Corta e tira para fora. Por quê? Porque tu vai ter raiz de 25. Qual a raiz de 25? 5. Então, ou seja, qualquer raiz quadrada ao quadrado, a resposta é o número de dentro da raiz, é o meu radicando. Então tu vai poder cortar e tirar para fora. Vai ficar 5 menos 1. Ó, o senhor vai continuar aqui. Então ele vai ficar 3 raiz de 5 menos 3 sobre 4. Essa é a minha resposta, ó. Esse é o meu resultado final. Racionalizando a minha expressão 3 sobre raiz de 5 mais 1, o senhor vai obter 3 raiz de 5 menos 3 sobre 4. Entendeu? Clareou a ideia? Mais ou menos. Quer que eu faça outro? Tá, faço outro para ti. Beleza? Vamos lá então. Vamos pegar uma fração assim, ó. Raiz quadrada de 3 menos 1 sobre raiz de 3 mais 1. Perfeito? Por qual número o senhor vai ter que racionalizar? Boa, gostei de ouvir. Pelo raiz de 3 mais 1. Perfeito. Por que é raiz de 3 mais 1? Porque esse carinha que está aqui embaixo é mais, então tu vai ter que botar menos. Desculpa, tá aqui menos e menos. Entendeu agora? Se aqui é mais, ali vai ficar menos. Claro para ti? Clareou? Perfeito? Vamos lá. Lá em cima, propriedade distributiva. Esse cara vezes esse cara vezes esse. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Se tu quiseres botar direto raiz de 3 vezes raiz de 3, 3, eu acho legal, faz direto. Se pra ti não tiver problema. Por quê? Porque a raiz de 9 é 3. E toda vez que tu multiplica uma raiz por ela mesma, a resposta é o número de dentro, é o radicando. Então vai ficar raiz de 3 vezes menos 1, vai ficar menos raiz de 3. Menos 1 vezes raiz de 3 dá menos raiz de 3. E menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1. Lá embaixo, olha aqui, quadrado do primeiro, lembra disso? Quadrado primeiro menos o segundo ao quadrado, certo? O senhor vai continuar, olha aqui. Lá em cima, raiz de 9 é 3. Devo raiz de 3 e devo raiz de 3, devo 2 raiz de 3. Mais 1 sobre. Corta e tira para fora, porque a raiz de 3 ao quadrado vai ficar raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Menos 1. Vou continuar. Te liga no seguinte, que aqui embaixo sempre vai ficar menos. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo sempre vai ficar menos. Lá em cima, 4 menos 2 raiz de 3 sobre 2. Perfeito? Bom, agora tu tem que cuidar uma coisinha. Já que tu fez isso, tu vai perceber se todos os elementos tu consegue dividir pelo mesmo número. Só assim tu vai poder simplificar a expressão. Então, ou seja, 4 dividido por 2 vai dar 2. Menos 2 dividido por 2 dá 1. Então vai ficar 1 raiz de 3 sobre 1. Mas eu não vou botar sobre 1 aqui a fração. Então, ou seja, minha resposta, racionalizando a expressão raiz de 3 menos 1 sobre raiz de 3 mais 1, o senhor vai ter 2 menos raiz de 3. Isso mesmo. Entendeu? Clareou a ideia? Vamos retomar um pouquinho. No primeiro caso,
só vem a raiz lá no denominador. Então tu vai racionalizar pelo mesmo número, multiplicar aquela fração pelo mesmo número que tiver na raiz embaixo, em cima e embaixo. Quando tiver no denominador raiz de alguma coisa mais, tu vai racionalizar pela raiz de alguma coisa menos. E se tiver menos, tu vai botar mais. Perfeito. Então vamos lá. Já consegue diferenciar o primeiro caso do segundo caso? Sim? Tranquilo pra ti? Então do terceiro método na resolução da racionalização, ok? Olha aqui, ó. Vamos pegar um exemplo assim, ó. 2 sobre raiz cúbica. Vou botar raiz cúbica não, vou botar raiz quarta de 3, certo? Ó, vou te dar um exemplo fazendo errado o exercício, só para te antenar na ideia da racionalização. Ou seja, se a ideia da racionalização é tirar a raiz do denominador, e se eu resolver o terceiro caso utilizando o método do primeiro caso, não vai dar certo, quer ver? Olha bem, no primeiro caso eu tinha que copiar raiz quarta de 3, raiz quarta de 3. Então eu teria 2 raiz quarta de 3 sobre... Como a minha base é a mesma, eu conservo a base e somos expoentes. Então ia ficar raiz quarta de 3 ao quadrado. Ou seja, eu não ia conseguir tirar esse 3 para fora da raiz. Entendeu a ideia? Então, ou seja, eu não posso resolver o terceiro caso, que é quando eu tenho índice diferente de 2. Eu não posso resolver o terceiro caso como se fosse o primeiro. Enxergou por quê? Bom, vamos lá. Como é que eu faço então, Soro? Primeira ideia. Vai pensar assim, ó. O que eu tenho no meu expoente? 1. O que eu tenho no índice? 4. Quanto falta para o 1 chegar no 4? 3. Então tu vai botar raiz quarta de 3 na 3. Para quê? Para que quando este 3 e este 1 somados, os dois vão dar 4, eu vou poder cortar e tirar para fora da raiz. Não entendeu? Vou te mostrar. Então eu vou botar aqui raiz quarta de 3 na 3. Certo? Então vai ficar 2 raiz quarta de 3 na 3 sobre raiz quarta de 3. Conserva a base, somos os expoentes. Na 4. Como o índice e o expoente são iguais, corta e tira para fora. Então tu vai ter 2 raiz quarta. Até tu pode desmanchar, ó. 3 na 3, 3 vezes 3 vezes 3, 27. E aqui vai ficar 3. Ou seja, racionalizando, tá, a expressão 2 sobre raiz quarta de 3, eu vou ter isso aqui, 2 raiz quarta de 27 sobre 3. Entendeu a ideia? Clareou? Te ajudei? Vamos fazer mais um então. Vamos supor que tem assim, ó. 5 sobre a raiz sétima de 2 na 2. Ó, o índice é diferente de 2, perfeito? Bom, esse meu expoente é 2. Quanto falta para chegar no 7? 5. Então eu vou racionalizar pela raiz sétima de 2 na 5, raiz sétima de 2 na 5. Ok? Perfeito? Vou continuar. Lá em cima, 5, raiz sétima. Pode até resolver se tu quiser. Então deixa eu resolver depois, ó. De 2 na 5 sobre raiz sétima de 2 na 7. Olha aqui. Por quê? Porque eu vou conservar a base e vou somar os expoentes. 2 mais 5 dá 7. Senhor, pode cortar e tirar para fora. Então vai ficar 5 raiz sétima de 32 sobre 2. Entendeu a ideia? Clareou? Te ajudei? Sim? Perfeito? Espero poder contribuir aí com a tua aprendizagem. Não te esquece de entrar no canal do Prof. Nabor, de te inscrever no canal. Não te esquece de acionar lá o sininho das notificações. Agradeço pela tua participação. Se puderes compartilhar com os colegas, nos grupos de WhatsApp, eu fico muito grato. Um beijão pra ti, um abraço do Prof. Nabor, até o próximo vídeo.